Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista especializado em saúde, diretamente aqui desse estúdio de podcast no Congresso de Práticas Integrativas no Autismo. O assunto hoje é com uma profissional, doutora em psicologia, e que tem a missão, né, de conversar com a família, porque ninguém quer ter um diagnóstico de qualquer doença. Lógico que o nosso tema aqui tem a ver com autismo, mas quando você é diagnosticado com uma doença um pouquinho, né, mais complexa, ninguém quer, né? E é sobre esse tema, que é um tema que envolve, né, muitas emoções, né? Isso para uma mãe, para um pai, né, que o simples fato de ter que procurar, né, um psicólogo, um profissional da saúde, para saber, será que é mesmo? E agora? Meu Deus! E aí vem também aquela pergunta, né, aquele pensamento, por que eu, né? Por que eu? Por que a minha família? Né? O que eu fiz de errado? Meu Deus! Doutora Sabrina, muito obrigado aí por estarmos conectados aqui nesse congresso, né? E essa breve introdução que eu fiz aqui é o seu dia a dia, né? E como que é que você começa a conversar com essa família? Como é que você começa a conversar? Porque primeiro é a família, né? Eu sei que nós temos já autistas adultos, né? Mas eu quero pegar esse exemplo da família. Como que é esse primeiro contato? Em primeiro lugar, obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade. No geral, as famílias já estão esperando, né? Não é? Hoje em dia é muito raro a gente dar uma notícia dessa para alguém que não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Não que facilite, porque sempre a esperança é a de que eu esteja enganado, está tudo bem, é assim mesmo. Mas as mães percebem desde muito cedo que tem alguma coisa errada com o filho delas. Mãe é mãe, né? E a maioria é mãe mesmo? E o pai nessa história aí? As mães são mais presentes, né, nesse processo. Sensibilidade. Os pais, às vezes, ou estão preocupados em prover, então trabalham muito para poder ter dinheiro para cuidar dos filhos, ou às vezes não suportam ficar no núcleo familiar e vão embora, né? Quem geralmente está na linha de frente, mas assim, isso não é regra, tem Lógico. Pais muito queridos, assim, né? E muito presentes, mas no geral a mãe está nessa linha de frente, né? E no geral elas percebem desde muito cedo que tem alguma coisa errada, elas não conseguem nomear. O que é essa coisa errada? Qual que é o primeiro sinal ali? Ótima pergunta. Então, eles costumam dizer, por exemplo, meu filho é muito independente. Meu filho não me pede água. Ele vai na cozinha, empurra a cadeira, sobe e pega a água sozinho. Né? Do que ela está falando? Ela está falando de uma dificuldade de comunicação. Né? De chegar para a mamãe e falar, mamãe, água. Né? Então, no geral, são muito independentes ou são muito inteligentes. O meu filho é muito desligado. Ele não olha. Eu acho que meu filho não escuta porque eu chamo e ele não olha. O olhar, nessa série de entrevistas, eu percebi que o olhar é meio padrão, o olhar da mãe, da pessoa que tem o autismo para com a mãe. O olhar tem esse significado todo? O olhar, ele tem que estar presente, né? Desde muito cedo. A gente usa o contato visual para entender a situação, para se conectar, para fazer a manutenção, né? Então, o neném faz barulhinho, a mamãe não chega, né? Ele vai olhar, ele faz outro barulhinho. Então, a gente usa muito o olhar. Tem alguns estudos mostrando que bebês muito pequenos já imitam, né? Então, eles olham para bebês com 18 dias, o pai mostra a língua para eles, eles estão olhando, eles imitam mostrar a língua, né? Então, o contato visual, ele é um fator bem importante no relacionamento, né? O bebê tá mamando, tá olhando para a mãe dele. Bom, então esses sinais, né, que
A doutora Sabrina disse aqui agora para a gente, né? O olhar é importante. Essa independência e autonomia tem que ser olhado de uma outra maneira, né? Ah, nossa, meu filho é esperto, olha só, ele já faz tudo sozinho. E como que eu distingo, né, esse limite, né, da independência, às vezes que pode ser também natural daquela criança, por uma dificuldade de comunicação? O autismo se baseia na dificuldade de comunicação? Um dos eixos centrais do diagnóstico de autismo é a dificuldade de comunicação social. Né? Então, a gente tem 2 grandes eixos para fazer um diagnóstico de autismo. A dificuldade na comunicação social e comportamentos ou padrões de interesses restritos e repetitivos. Então, dentro disso, existem uma série de sintomas que a gente vai avaliar. Quando o pai diz que ele é muito independente, muitas vezes não é só isso. Quando a gente vai olhar, a gente vê dificuldade na brincadeira, uma aderência à rotina, fica muito bravo, se desorganiza com mudanças, ou às vezes uma habilidade muito aflorada, né? Então, por exemplo, eu vi de um pai uma vez, doutora, meu filho aprendeu a ler antes de falar. Né? Então, que às vezes pode ser uma habilidade que é valorizada naquele contexto, mas que a gente precisa entender o que está acontecendo, porque é de um desenvolvimento atípico, não é esperado, né? Dentro da linha do desenvolvimento, que uma criança faça determinadas coisas antes de ter pré-requisitos para outras habilidades. Agora, doutora Sabrina, como psicóloga, a rotina da cultura brasileira é sempre procurar o médico, né? Qualquer probleminha que tem, vai no doutor, vai lá no doutor que o doutor resolve tudo, né? Em que momento dessa linha do tempo as pessoas têm procurado o serviço psicológico para poder ter um apoio, tanto na confirmação desse diagnóstico, que é inicial, mas principalmente, né, o tratamento, que eu acredito que é um tratamento aí, bem longo, né, para a vida, né? Muito bom você me perguntar isso, porque esse foi meu estudo de doutorado. Então, a gente queria entender o caminho das famílias, desde que elas começam a perceber que tem alguma coisa errada, até o diagnóstico. Você tem ideia de quanto tempo leva? Não tenho ideia nenhuma, estou aprendendo aqui contigo. A literatura, ela fala que a média de idade de diagnóstico é de 5 anos. Mas os pais começam a perceber sintomas muito cedo. Né? No geral... Só para explicar aqui, então, o diagnóstico, né, formalizado, a média que a doutora Sabrina acabou de colocar aqui, 5 anos de idade. Olha só, 5 anos de idade, ó, a média. Mas pode concluir. Embora a gente possa fazer diagnóstico muito antes, né? Hoje, pelos teus estudos, um ano você já tem ali uma certeza... A partir de 1 ano, a gente já vê sintomas claros. Tem estudos mostrando bebês com 6 meses, né? Assim, bebês de risco. A gente já começa a intervir se a gente vê alguns comportamentos ausentes em bebês, por exemplo. A gente já começa uma intervenção, independente de dar diagnóstico ou não. Mas o caminho das famílias... O diagnóstico é clínico, né? O diagnóstico é clínico, embora a gente possa aí, lançar mão de alguns recursos, como escalas padronizadas de avaliação diagnóstica, a própria avaliação neuropsicológica, mas o diagnóstico é basicamente clínico. E, no geral, o caminho das famílias é... A mãe percebe que tem alguma coisinha errada, ela não sabe nomear, mas ela vai conversar... Em 80% das vezes, de acordo com o nosso estudo, eu entrevistei 350 mães, o pediatra. O pediatra tende a ser o primeiro profissional a escutar a queixa. O primeiro filtro, né? Quando o pediatra valida a preocupação, ele diminui em até 8 meses a busca por diagnóstico. Mas isso não é ainda, infelizmente, a maioria. Né? Isso porque nem todos os pediatras estão... devidamente capacitados, não é a rotina. Isso vem mudando, vem mudando, né? Assim, o Congresso está aqui para despertar, muita alegria, A gente percebe que vem mudando, mas a gente vai ver, acho que esse resultado ainda mais para frente, né? No geral, os números estão aumentando assustadoramente. Né? No geral, os pediatras, eles tendem a dizer, vamos observar, vamos esperar, mas é o único filho. Mas você está mimando, mas põe na escola.
né? Isso vem mudando, então, assim, tenho, né, muitos colegas pediatras, gosto muito deles. Isso não é uma crítica à pediatria, mas uma vez eu ouvi de uma colega pediatra, falou, ó, a criança chega, eu tenho tanta coisa para olhar, se o pulmão tá funcionando, não sei o quê, como é que tá peso, se tá adequado. E às vezes eu só vou perceber os sintomas de autismo na terceira consulta. Mas percebeu que aquela criança estava muito agitada, não estava olhando, né? Então, é uma demanda, é muita coisa. Imagina um pediatra no SUS, quanto tempo ele tem para ficar com aquela criança, né? Para a gente fazer um diagnóstico de autismo, a gente precisa ter um tempo de qualidade com o sujeito, para a gente poder avaliar os comportamentos. Então, por isso que é importante validar a queixa dos pais, porque a mãe, ela pode não saber nomear, mas ela está contando para o profissional que tem alguma coisa errada. Mas espera aí, doutora, você me disse aí que temos várias ferramentas que ajudam nesse diagnóstico, né? Inclusive protocolos de perguntas, né, de comportamentos. Eu não imagino como que é esse protocolo de perguntas, por isso que eu estou fazendo aqui, né? Para uma mãe responder esse protocolo básico de perguntas que poderia dar um caminho ali, quanto tempo leva? Leva pouco tempo, né? A gente tem listas de verificação de minutinhos. Na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, isso já faz parte da triagem do pediatra no primeiro ano de vida. Ele Aqui já no Brasil aplica. ainda não. Aqui no Brasil já teve uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para que os pediatras aplicassem. É uma escalinha de rastreio, na verdade. Então, não é um diagnóstico, mas ela rastreia, ela dá um sinal de alerta, né? Dependendo do resultado da pontuação. Então, existe uma recomendação para que isso seja feito, mas ainda, infelizmente, não é a nossa realidade. Bom, aqui é o Fernando Betete, tá? Minha doutora, eu vou dar minha opinião aqui. Eu entrevistei algumas vezes o Dr. José de Felipe Júnior, médico especialista em oncologia. Ele lançou um livro agora de 2.000 páginas, 1980, sobre protocolos de tratamento no câncer. E ele me disse durante a entrevista que o médico ou profissional de saúde que não se atualiza, que não estuda, que não está presente nos cursos de reciclagem, né, do conhecimento da saúde, ele está fazendo um desserviço, né, e ele está prejudicando o seu próprio paciente. Então essa é a minha opinião aqui de uma das milhares de entrevistas que eu já fiz, né? Então, doutora Sabrina, é muito importante esse evento que nós estamos aqui, né? Então, na faculdade, de repente, o médico teve algumas aulas sobre autismo, na própria psicologia também, de repente teve lá 1 mês, 2 meses, 1 semestre, não sei, mas é naquela hora ali da especialização, do estudo, do congresso, que de repente você aprende muito mais aqui em 2, 3 dias, né, do que você aprendeu ali na academia, né? É isso mesmo. Eu não tive aula sobre autismo na minha faculdade, eu dei aula em faculdades onde a gente não tinha aula sobre isso. Claro que eu trazia um pouco desse assunto, mas ainda é difícil saber de tudo, né? Se especializar. Então, a dica, né, que eu acho que é importante é escuta os pais, porque, no geral, eles sabem o que eles estão falando, né? Quando eles sentem um cheiro de que tem alguma coisinha ali diferente, e aí a gente precisa usar essa preocupação deles para avaliar melhor aquela criança. Bom, tudo bem, aqui tivemos esse raio-x, né, essa fotografia do momento. Agora, para concluir, doutora Sabrina, diagnosticado, ok, o tratamento psicoterapêutico é uma conduta para o resto da vida. Vai ajudar muito essa pessoa, essa criança, esse jovem, ou até mesmo adulto, porque hoje nós temos, né, inclusive tem séries de televisão que mostra muito a questão autista como um bem dotado aí no caso, né, um nerd até. Aí eu tenho que fazer tratamento para o resto da vida? Não, na verdade. Existem autistas recebendo diagnóstico mais adultos que nunca fizeram intervenção e estão aí casados, com filhos, trabalhando, né? Não necessariamente. Agora, a intervenção, ela serve para promover mais independência, autonomia, para ensinar comportamentos que estão ausentes, para diminuir comportamentos interferentes. Então, uma criança que, por exemplo, dá muito chilique, então, isso atrapalha o aprendizado dela,
né? Então, a gente tem situações onde é importante fazer uma intervenção. Mas isso não significa que ela precise durar a vida inteira. Então, tem momentos de tranquilidade. Tem que começar, né? Tem que começar, Tem que né? começar. Normalmente aí vai a criança, ou vai o jovem, e também vai o pai, a mãe. Quando a gente está atendendo crianças, a gente, adolescentes, é importante incluir a família, orientar a família, dizer para a família o que a gente está ensinando, como fazer, como a família estimula. Então, estou ensinando nomeação de frutas para aquela criança. Eu falo para a mãe, leva ela na feira, no mercado, pede para ela pegar a laranja para você, pegar uma mamão, faz uma salada de fruta com ela em casa, para que ela veja que aquele aprendizado naquele contexto serve para os outros contextos da vida dela. Quando a gente está falando de adultos, aí vai depender, né, do nível de autonomia deles. Às vezes a gente inclui familiares ou às vezes é um processo individual mesmo. Tá. Bom, agora eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para sua mensagem final, porque nós temos uma grande audiência e temos público de todos os tipos, né? Famílias mais saudáveis e famílias, né, que eu coloco aqui, que está passando por um momento de uma doença, às vezes mais difícil, mais complexa. Para esse momento, qual que é a sua mensagem final? No geral, a época do diagnóstico, os pais referem que é um tsunami, né? Que passa varrendo tudo. É uma situação difícil, mas eu acho que o que fica de mensagem é que passa, a onda vai embora, as coisas vão voltando para o lugar, né? E as famílias vão encontrando formas novas de encontrar felicidade, harmonia, e as coisas vão se ajeitando de novo, né? Autismo não é sinônimo de incapacidade. Eu acho que essa é a grande mensagem. Não é sinônimo de incapacidade. A gente tem aí autistas brilhantes, né? Quando eles estão bem adaptados ou bem incluídos, eles podem ser extremamente brilhantes no que eles sabem fazer. Acho que é isso. E dá para... Porque nós temos vários níveis, só para finalizar aqui. Então, com esse tratamento, né, o que inclusive a gente está observando aqui no Congresso, então, às vezes, de um autismo mais severo, com determinados protocolos de tratamento, você consegue ter uma sociabilidade melhor. Isso, a gente não tem cura para o autismo, mas a gente consegue minimizar os problemas, aumentar o repertório, aumentar a autonomia, e com isso a gente vê autistas que diminuíram a quantidade de suporte, melhoraram ao longo da vida. Tá bom. É isso mesmo. E o que você espera do futuro aí para essa doença? O que eu espero de verdade do futuro é ver mais autistas na rua. É isso que eu espero. E você acredita que isso é possível? Eu acredito que é possível. Eu espero que a gente tenha, de fato, uma sociedade mais inclusiva, porque não adianta a escola ser inclusiva se a rua não é, o mercado não é, o teatro não é. Então, o que eu espero de verdade é que a gente possa ver a diversidade com mais frequência na rua. Que a gente possa conviver mais com os diferentes. E essa é a característica do ser humano, né? Respeitar o seu próximo, independente do nível ali de consciência que essa pessoa possa estar naquele momento. Respeito, acima de tudo, nesse momento aí de inclusão, até porque também a sociedade está aprendendo, né, a conviver com esse espectro autista. É uma novidade para muita gente, e quanto mais informações você puder receber, né, sobre essa doença, sobre esse espectro autista, mais fácil vai ser você entender e respeitar o seu próximo, que foi o que a doutora Sabrina disse, né? Então, a gente pode sim conviver com todos os autistas no cinema, no shopping, no restaurante, de uma maneira bem tranquila. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe aí o seu positivo, compartilhe aqui no seu canal da família e no seu grupo da empresa. Informação liberta. Tchau.